Bom, retomei a gravação aqui porque, como eu havia falado no vídeo anterior, estava numa região meio perigosa, apesar de ser feriado, apesar de ser o que? Umas 7 e pouca da manhã ainda. Pode haver gente muito bem disposta a furtar o celular, tomar o celular da minha mão, né? Então, por precaução. Agora eu não estou no Centro Velho, eu estou no Centro Novo, estou em Santa Cecília, descendo aqui pro bairro da Barra Funda, que algumas pessoas que são daqui de São Paulo falam que é da zona oeste. Não, Barra Funda é centro ainda. Zona oeste tipo que Lapa, isso aí não que esteja um pouco longe, porque a Barra Funda ela tá colada com o distrito da Lapa, né? Mas zona oeste é da Lapa pra cima, da Lapa pra lá. Então aqui eu tô descendo, eu acho que é a rua Barra Funda, né? Enfim, eu havia falado aí sobre o resultado das eleições, havia falado sobre aquele tipo de gente que se coloca como de direita, como Olavete, mas que está naquela situação de criticar bastante o governo e de não defendê-lo quando ele é injustiçado, né? Então, eu havia ouvido, né, uma coisa, eu acho que foi do Autêntico Produções mesmo, dele ter falado sobre essa incursão da esquerda em periferia, em favela, né? Então ele havia questionado por que a direita não fazia esse tipo de coisa. Aquele elevado ali, ó, ali no fundo, é o chamado Minhocão. Minhocão que inclusive foi alvo aí de protesto do pessoal de esquerda, que é em peso aqui na região, falando que ele deveria ser derrubado. Mas se ele fosse derrubado, cara, isso aí prejudicaria o trânsito, justamente daqui de Santa Cecília, cara, porque a Avenida São João, que fica aí embaixo, ela ficaria apinhada de mais carros do que já tem hoje em dia, né? E o que? Todo domingo, o que em feriado também, vem esse pessoal de esquerda subindo um Minhocão, né? Que tem trânsito justamente para esse pessoal, né? Para pedestres, né? Eles vão fazendo suas estripulias lá, né? E tudo. Então, de qualquer forma, eles aproveitaram o espaço, né? Então, eu acho que justamente esses protestos aí de desmonte do Minhocão, eles foram abafados, né? Já que todo domingo eles sobem o elevado, né, para andar, para brincar, para fazer suas performances lá. Eu tô falando meio embargado assim porque eu tô cansado, cara. Tô andando pra caramba. Eu vou andar aqui até a estação de trem da Barra Funda. Então, eu até tava vendo, né, esse comentário do Autêntico Produções falando que por que o pessoal da direita não faz essa incursão em favelas, em periferias? Cara, eu concordo com isso. Eu concordo que o pessoal deveria fazer esse tipo de coisa. Eles deveriam justamente se aproximar dos pobres, né, para não ter tanto essa disparidade aí, esse maniqueísmo, né, de que o bolsonarismo odeia pobres, a direita odeia pobres. Cara, eu concordo, né, que poderia ter esse tipo de coisa. Mas eu creio que se justamente ocorresse isso, essa galera que hoje virou a casaca em relação ao bolsonarismo iria criticar também. Eles iriam criticar. Eu aposto que fariam isso aí. Porque, pô, cara, não que eu esteja fazendo uma... Não que eu esteja equiparando com o fato do Jair Bolsonaro ter sancionado uma pancada de lei aí pró-mulher, com justamente essa incursão aí, o que poderia ser uma incursão da direita à favela, à periferia. Mas esse pessoal estava reclamando justamente de uma espécie de purismo que o bolsonarismo acabou traindo, né? Porque, pô, eles votaram no presidente Jair Bolsonaro. Não, eles votaram no então candidato em 2018 justamente pelo purismo, né, que a campanha do Jair Bolsonaro estava apregoando. Então, eles, que estão sendo chamados de traidores hoje, eles chamam o próprio presidente, o próprio governo de traidores. Tanto que eles falam que o pessoal colocou uma espécie de estelionato eleitoral para cima da gente. Ou seja, ele prometeu uma coisa e não cumpriu.
Eu compreendo também esse pensamento, mas você que fala de política há muito tempo aqui na internet, você deveria ter sacado que o Bolsonaro não cumpriria o que a maior, não a maior parte das coisas, né? Não cumpriria exatamente o que ele falou que ia fazer. O cara já é um político aí há quase 40 anos, é um cara que se utilizou aí do populismo para justamente te engambelar. Eu sempre deixei claro que nessa aí ele não é tão diferente de um político padrão. Ele é o político padrão. Então por isso que eu caí do bolsonarismo fora, caí fora do bolsonarismo tão rápido. Mas, enfim, cara, eu penso que você entrou nessa aí porque quis. Porque você ignorou justamente essa equiparação ao Bolsonaro ao político padrão. Você ignorou isso aí. Aí, depois que aconteceu a merda, você veio virar a casaca. Você veio falar que o Jair Bolsonaro é engambelador, que é um estelionatário eleitoral. Mas, cara, se você estivesse numa situação aí de desconhecimento da política, cara, eu poderia concordar contigo. Mas não, você sabia de tudo. É só você pegar o caso do próprio Autêntico em relação aos vídeos aí que ele faz por anos debulhando as feministas, cara. Aí o cara vai me meter essa aí de que o Bolsonaro foi estelionatário eleitoral, cara. Então é complicado você defender esse tipo de gente, cara. Não tô falando que ele seja uma má pessoa, porque não é. Ele não é. Apesar de ter cortado cabeça justamente nessa situação de gente falar pra ele que o Nando Moura não vale absolutamente nada, não acho que ele seja uma má pessoa. Nem ele nem o Hélio Reis são más pessoas. Mas não vem pagar essa aí de o Bolsonaro me enganou. Não enganou porra nenhuma, cara. Enganou porra nenhuma. Tá? Aí então eu vou repetir aqui. Se o Bolsonaro ele fizesse justamente essa incursão em favela, se o Bolsonaro, se a direita em si fizesse isso, aí vocês reclamariam, cara. Vocês reclamariam porque estaria também faltando com o purismo da direita, do conservadorismo. Vocês reclamariam, cara. Mas eu acho que poderia, esse tipo de pauta poderia acontecer, né? Porque, cara, eu acho que ficou muito naquela situação de que o Bolsonaro, de que a direita não gosta de pobre. É só você ver que, se você pega nesse segundo turno aí, aquela pendenga que o pessoal da grande mídia colocou que o Bolsonaro tinha com o Nordeste, se bem que tem mesmo, né? Ela não se resolveu. Porque ficou a mesma coisa, cara. Ficou a mesma coisa. O Bolsonaro, ele não conseguiu reverter a situação lá no Nordeste, cara. O pessoal lá votou no Lula em peso. Então eu tô cansado, cara. Então eu penso assim, o Bolsonaro ele deveria fazer justamente essas incursões aí por locais, por estados mais pobres, cara. E ele deveria ter feito isso aí desde o momento em que ele foi presidente, desde o momento em que ele pegou a faixa. Eu sei que houveram tentativas para isso, mas bom, tá certo que para você reverter esse processo aí demanda muitos anos. Mas você pega também que houve houve aquele assassinato de reputações feito pela grande mídia, certo? E isso aí acabou não sendo superado. Mas eu penso que, cara, de qualquer forma, ele poderia ter insistido nesse negócio
de tentar falar com os pobres, cara. Porque, pô, você pega aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, eu havia notado que justamente na periferia, né, e tudo, ela ainda tá com o terreno muito ocupado pela esquerda, cara. Por mais que o Guilherme Boulos seja votado por pessoas que são da classe média pra cima, tipo o que? Você pega aqui em Santa Cecília, você pega ali na região de Vila Buarque, você pega ali na região da Consolação, ali é coalhado de esquerdista, cara. Ali é coalhado de esquerdista. E a galera votou no Lula em peso. Sacou? Votou no Lula em peso. Né? Ok, por mais que ele tenha sido votado, que o Boulos, né, tenha sido votado em peso por esse pessoal, ele tentou alguma coisa na periferia também, cara. Ele foi nas favelas. Né? Tá certo que algumas pessoas até poderiam falar que, mas acontece que sabe muito bem que para político entrar na favela, ainda mais se você pegar no caso lá do Lula do Rio de Janeiro, envolvendo aquele boné CPX, né? Deveria ter a anuência do tráfico. Eu entendo que também tenha esse impedimento. Cara, mas eu acho que em periferia, eu posso estar sendo inocente nessa. Por mais que eu também tenha vindo da favela, eu também não sei exatamente a penetração da facção que domina aqui em São Paulo, né, nas periferias, que é diferente de favela. O quê? Eu posso colocar como periferia aqui os bairros, tipo o quê? Sapopemba, que fica na ZL. Ali é o movimento, acho que é monumento não, não sei o que da América Latina, cara, eu realmente me esqueci do nome. Essa rua aqui, essa avenida aqui, você indo pra lá, você vai pro bairro do Pacaembu, que é um bairro também de classe média alta. Aqui na Barra Funda é de classe média. E aquela imagem aí em cima é o do Paulo Freire, né? Paulo Freire, o rei dos analfabetos funcionais. Então, eu posso estar sendo inocente, cara, mas eu acho que o quê? Em Sapopemba, eu acho que o Bolsonaro poderia ir em Sapopemba. Ou não? Porque do que eu conheço em Sapopemba, ok, você tem uma parte ali que é o que mesmo? Que é mais da classe média baixa. Mas você tem algumas partes ali que são meio complicadas. Certo? Mas, cara, eu acho que deixa eu atravessar aqui. Mas eu acho que Bolsonaro e companhia poderiam adentrar as periferias, né? Pra tentar ver se mudava essa situação aí. Aí você até pode falar que, mas quando o Tarcísio ele foi lá pra Paraisópolis, que é uma favela, não é periferia, Paraisópolis é favela mesmo. Quando ele foi lá, ocorreu aquela situação. Tem gente falando que inclusive ele havia forjado, né? Aquela... Cara, eu não sei. Aí ocorreu aquele tipo de coisa. Então, mas eu acho que se fosse na periferia, cara, eu acho que a situação, pior que eu não tenho nem como comentar em relação a isso aí, cara. Mas eu acho que quando a área é um pouco mais pobre, cara, quando o poder do Estado ele é um pouco mais ausente, aí é que entra o Estado paralelo, né? Entra o poder paralelo, né? Então eu acho que por esse sentido aí, ok, dá pra entender que Bolsonaro e Tarcísio eles
não iriam pra favela, né? Não iriam adentrar as favelas. Ainda mais depois do que aconteceu lá em Paraisópolis, né? Mas eu penso que na periferia, algumas regiões aí, o pessoal poderia entrar, cara. Né? Ah, Memorial da América Latina. Falei movimento, tem nada a ver, parceiro. Mas, então, aí mesmo se fossem, mesmo se tentassem ir, o pessoal reclamaria, cara. Esse pessoal aí que eu acabei de falar, reclamaria, né? Eu vou retomar aquele fato que eu havia dito no vídeo anterior, que, putz, cara, o Bolsonaro, ele sancionou aí uma pancada de lei feminista. O próprio Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos tinha acho que ainda tem, né, uma seção GLS ali, que estava presidida por um transexual, cara. Você acha que o pessoal da esquerda reconheceu isso aí? Não reconheceu porcaria nenhuma, cara. E o governo fez justamente essa divisão aí para conquistar, aparentemente, esse pessoal aí da esquerda. Não que estivesse falando que, pô, eu tô no mesmo lugar, não. A gente tá no mesmo lado, não, porque não estariam, né? Por mais que seja bastante repulsivo, né, esse tipo de coisa, certo? Mas aí o pessoal feminista acabou ignorando, cara. Ignorou isso aí, porque eles já tascaram que era um governo fascista. Já tascaram isso aí e não iriam mudar de ideia tão cedo. Não iriam mudar de ideia tão cedo. Cara, eu fico vendo esses adesivos aí, né? Falando vote em mulher, voto com orgulho GLS. Cara, eu vou votar em mulher só por ser mulher, cara. Mas porque a gente precisa ter mais representatividade. É porque a mulher em si, se você fizer uma comparação entre gêneros que fazem questão de tal pessoa me representa, cara, a mulher, ela insiste com esse negócio, cara. Eu raramente vejo um homem, isso aí pela internet, né, que fica com esse negócio de tal pessoa me representa. Não, cara, quem faz esse negócio aí de tal pessoa, as mulheres. Não, tal pessoa me representa. É a mulher que fala esse tipo de. Me representa. É tipo quando você entra lá no BBB, né? Você pega um exemplo, a Juliette lá, né? Ela fez questão, né, de falar que representa. Não de falar, né? Ela demonstrou que de qualquer forma representaria o Nordeste, a Paraíba, blá 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 blá. Mas teve gente ali que também veio do Nordeste que não entrou lá com esse negócio, né? Com essa questão aí de você se colocar como alguém que veio da Bahia. Aí a pessoa acabou fazendo uma merda lá, né? Então acabou se aliando a gente que não prestava. Aí tiveram pessoas falando que essa mulher, ela não me representa, né? Ela não me representa. Pô, só que a pessoa, ela entrou lá justamente não brandindo bandeira de representatividade, cara. Aí você vem colocar essa bigorna, essa responsabilidade em cima da pessoa, né? Eu acho isso aí bastante injusto, cara. É tipo o quê? Eu sou do Rio de Janeiro. Aí entro lá no BBB 25, né, cara? Aí vai que eu faço alguma besteira lá, então algo controverso que as pessoas não gostam, né? Que geralmente as pessoas não gostam. Esse cara não me representa, ele não representa os cariocas. Cara, mas eu entrei lá sem brandir bandeira do Rio de Janeiro, cara.
Eu entrei lá por mim, sacou? Aí essa aí é a estação da Barra Funda. Eu entrei lá por mim mesmo, cara. Eu não entrei lá. Mas acontece que eu vou representar aqui o povo carioca, o povo do estado do Rio de Janeiro, que é fluminense, né? Mas de qualquer forma tá colado a São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Não, cara. Certo? Mas eu acho que também não teria esse tipo de coisa porque o Rio de Janeiro é muito grande. Agora se for em o que? Não, em locais menos o que mesmo? Menos festejados aí pela mídia, que tipo a própria Paraíba, né? Ou então o que? O Acre. Você pega aquela Gleice Damasceno lá do BB18, né? Ela brandiu a bandeira do Acre, inclusive ela ganhou uma bandeira lá da produção, né? Do Acre. Aí tá. Aí ela se colocou essa responsabilidade. Mas eu penso assim, cara, se eu entro lá sem justamente brandir essa responsabilidade, não tem por que a pessoa falar, mas você representa o Rio de Janeiro. Não represento porcaria nenhuma, cara. Não represento nada. Isso aí é a estação ferroviária da Barra Funda. Então, pra finalizar, deixa eu passar aqui rapidinho. Então, pra finalizar, eu penso assim, cara, a gente não saiu completamente perdedor nessa disputa aí. Eu reitero também que o Lula, ele não vai, eu acho que ele não vai conseguir governar. Eu acho que ele não vai conseguir governar esses 4 anos aí. Que talvez vão fazer aí alguma manobra para colocar o Alckmin, né, no lugar dele. Certo? Mas a gente conseguiu eleger aí diversos direitistas, tanto para o Senado quanto para deputado. Então a gente não vai dar colher de chá. Não vai ser um trabalho fácil aí pro Lula, né? E claro que ele não vai disputar outra eleição, né? Porque o cara já tá velhão, ele já vai para 80 anos, cara. E ele não vai formar um substituto. Ele não vai conseguir. Certo? Então é isso aí. Então, eu penso assim, eu creio que vou ter que subir essa escada aqui porque eu acho que eu passei ali a escada rolante. Então, cara, eu acredito que o Jair Bolsonaro ele não vai sumir. Eu sei que teve pessoa falando que mas o Jair, o pessoal vai querer prender ele. O quê? Você vai colocar na conta o que aconteceu durante a pandemia, Inclusive o pessoal falou aí que, mas ele perdeu justamente por conta das merdas que ele falou. Mas muitas dessas merdas aí que ele falou foram distorcidas, cara. Só você pegar aquela situação em que ele imitou alguém com falta de ar, aqui no YouTube dá pra você pegar a declaração completa. Você vai sacar que ele não tava imitando por deboche, cara. Ele tava criticando o protocolo Mandetta, que justamente queria que as pessoas fossem procurar um médico só quando
estivessem faltando ar. Que aí já seria o estágio mais avançado da doença lá, né? Certo? Então, não dá pra você... É claro que o povo que costuma acessar a internet pra ver TikTok, pra ver essas merdas aí, não iriam se importar em buscar a verdade, né? Porque, pô, eu não vou... Se eu odeio o presidente Bolsonaro, cara, por que eu vou procurar a verdade? Eu não vou procurar, cara. Certo? E também não vou... Porque por mais que eu seja de esquerda, né? Claro que eu... Não claro, né? Porque tem alguns esquerdistas aí que são mais justos. Mas, geralmente o esquerdista médio, ele não vai... vou ver ali pra ver se realmente... Vou ver ali pra ver, é excelente. Vou ver ali se realmente foi nesse sentido aí que o Jair Bolsonaro falou. Ele não vai procurar, ele não vai checar isso aí. Mas enfim, cara, o Jair Bolsonaro fez muita besteira. Eu sempre reclamei aqui que ele deveria ter uma assessoria, né, que estivesse disposta a dar uma prensa nele, né, justamente para ele parar de ficar falando besteira, algumas besteiras aí, né? Mas infelizmente isso aí não aconteceu. Cara, nem a Carla Zambelli, que já havia falado em um vídeo anterior, nem a Carla Zambelli, que deveria, né, ter um pouco mais de um pensamento, de uma conduta um pouco mais centrada, nem ela escapou disso aí, cara. Nem ela escapou, né? Então é complicado, né? Mas eu penso assim, cara, que o Jair Bolsonaro não vai sair dessa, cara. Ele não vai tirar o time de campo. Eu acho que até 2026 ainda vai ter muita lenha aí pra queimar. Eu acredito que o Jair Bolsonaro, talvez ele vá tentar outra chance aí de ser presidente. Eu espero que isso aconteça, mas acontece que até lá eu espero também que ele vá conversar com a base dele, vá conversar com os bolsominions, para ver se eles justamente mudem esse pensamento aí de messianismo para cima do Jair, cara. Porque, eu falei no vídeo anterior que se não fosse justamente esse messianismo, ele não estaria onde está, enquanto presidente. Mas eu creio que daria para você tentar conversar com esse povo para distanciar essa semelhança que eles teriam justamente com os lulistas. Mas isso aí seria uma tarefa muito difícil, cara. Muito difícil, mas que infelizmente já passou da hora. Já passou da hora de ser colocada, né, na prática. Então é isso aí, cara.